Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês, dando aí continuidade à série Passo a Passo da construção da nossa jornada com Deus. E, antes de mais nada, roda a vinheta. Bom, gente, esse é o segundo vídeo da série e no primeiro vídeo eu falei aí, a Magda entendeu primeiro, começou, me chamou para estar vivendo esse momento de intimidade com Deus. E falei também da questão de pedir a fé, né? Se você ainda não assistiu o primeiro, aqui embaixo na descrição do vídeo tem a playlist, você pode tocar no link, já vai direto lá na sequência, né? O primeiro vídeo depois esse daqui. Então, algo que eu esqueci de enfatizar é que logo no início, quando a Magda começou, que ela começou primeiro, ela começou ali colocando o relógio para despertar. Depois ela já começou a pedir para ele chamar ela, pedir para ele acordá-la, não deixar ela esquecer daquele compromisso. Então ela fez desse jeito e é a coisa mais linda de se ver que ela, poucos minutinhos antes ali, 10 minutinhos, 5 minutinhos, sempre ele vinha acordar ela para esse momento. Eu não sei se eu cheguei a comentar que quando a Magda separa o momento dela para ela falar com Deus, ela começou fazendo também uma caminhada, que ela mora num sítio. Então, ela lá no início falou assim, bom, eu estou muito parada, ela tinha passado várias situações lá, tinha adoecido, tinha ficado né, muito tempo parada, ociosa, e ela pensou assim, bom, eu preciso fazer uma caminhada, né, para melhorar aí a saúde física, e então vou combinar de toda vez que eu for conversar com ele, né, toda vez que eu digo, nesse momento ali separado para essa intimidade, que é claro que ao longo do dia a gente conversa com ele, ainda mais depois de estar cada vez mais próximo, a gente passa o dia todo, vira e mexe, a gente está conversando com ele, né? Então ela sempre faz, até hoje, já tem 2 anos que ela faz isso. Ela levanta cedinho, tem o horário dela, se eu não me engano é 6 horas, ela sai pelo sítio onde mora fazendo uma caminhada, dá algumas voltas lá, conversando. E eu separei um cantinho aqui em casa, que é justamente esse onde eu estou gravando, esse cantinho aqui é o meu cantinho de estar neste momento com ele, de intimidade. E o bom de fazer isso é por quê? Porque é um compromisso. Então, quando a gente se empenha com algo, porque como ser humano a gente tem uma dificuldade danada com as coisas para criar rotina, né? Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos. Mas quando a gente está criando uma rotina, o corpo luta contra, né? E a importância da gente manter a constância para que aquilo vire um hábito, né, é muito grande. Não é diferente com este momento de intimidade com Deus. A gente também precisa, ali no início, se esforçar para criar o hábito, né? E aí, depois que a Magda já estava conversando, ela começou primeiro, eu depois. Passou ali mais ou menos uma semana que ela já estava nessa caminhada de conversa com ele. A Magda tem, quem aqui me acompanha e acompanha a Magda também, sabe do jeito irreverente da Magda. Ela né, fala mesmo as coisas, não tem muito papo na língua e ela é muito autêntica. Então ela começou, né, falar com Deus assim, bom, o senhor não me chamou para conversar, porque o vídeo que ela recebeu de mim, que foi onde tudo surgiu, que eu falo no primeiro vídeo lá da série, ela entendeu um chamado que ele queria que ela fosse conversar com ele. Então ela começou a falar assim, bom, o senhor não me chamou para conversar? Então eu quero te entender. Porque logo no início ela ia caminhando e conversando, e conversando, e falando, e fazendo perguntas, mas ela não escutava ele, né? Às vezes entendia alguma coisa ali no coração, mas era algo vago.
E aí ela começou: "Só não me chamou para conversar? Então eu quero te entender. Eu não quero ficar só falando, eu quero te entender." E aí ela começou a falando dessa forma, falando dessa forma. Aí quando pensa que não, ela nas perguntas que ela faz, desde o início, de repente ela escuta uma voz respondendo. E quando ela escutou, ela nem acreditou. Ela achou assim que fosse coisa da cabeça dela, que fosse os próprios pensamentos que ela estava se respondendo ali. E aí, continuou. Só que aí, nisso, ela percebeu que a voz que ela estava ouvindo na mente dela era uma voz de homem, não era uma voz feminina. Porque a gente às vezes conversa com a gente mesmo, né? Se eu tô conversando comigo mesma, a voz de retorno que eu escuto na minha mente é minha própria voz, né? Então, assim, eu nunca conversei com alguém na minha mente ouvindo, né, outra voz me respondendo. E quando ela ouviu a voz no tom masculino, ela vinha correndo para mim, né? Ela veio correndo primeiro, antes dela se dar conta da voz masculina, ela veio para mim e falou assim: "Jocélia, é só Deus que pode ouvir nossos pensamentos?" Eu falei: "Sim, Magda, é só Deus que pode ouvir nossos pensamentos." "Tem certeza?" Eu falei: "Tenho certeza. O espírito do mal, ele pode lançar pensamentos na nossa mente, ele pode influenciar nossos pensamentos. E ele só vai saber se conseguiu se a gente colocar aquilo em atitudes, né? Então, mas ouvir nossos pensamentos, só Deus tem essa capacidade. Só Ele pode ouvir nossos pensamentos." Aí tá, aí ela ia. Aí daqui a pouco vinha ela de novo. Ela até brinca e fala assim: "Eu não sei como que a Jocélia não ficou doida, porque eu vinha pra ela: Jocélia, tem certeza? Só Deus, só Magda, só Ele pode ouvir esse pensamento." E aí ela falou assim: "Jocélia, eu tô ouvindo Deus me responder. Deus está falando comigo com voz audível, eu consigo ouvir a voz dele." E aí eu fiquei toda emocionada, né, com aquilo. E aí ela falou bem assim: "E eu escuto uma voz de homem, por que que ele fala comigo dessa forma?" Eu falei assim: "Vai ver que é para você não confundir com a sua própria voz." E ela continuou nessa jornada de perguntar, responder. Ela estava super empolgada porque ela estava ouvindo ele responder. Ele falou com ela com voz audível. Audível pelo menos ali dentro da cabeça dela, porque eu tenho certeza que se tiver alguém do lado não vai ouvir, porque ele estava conversando com ela. E aí, nisso, ela ainda um pouco incrédula, sem acreditar muito, aí ela escuta em alto bom tom, como ela fala, ele falando assim: "Vocês são estranhos, pede tanto uma coisa, quando acontece, acredita." Ela começou a rir tanto, porque assim, era algo novo, algo assim, extraordinário. Pensa bem, você ouvir Deus falar com você com voz audível. E com ela foi desse jeito. Talvez porque Deus entendeu que ela estava preparada para ouvir a voz dele daquela forma. Porque Deus é Deus. Ele se revela para a gente da forma que Ele quer. Ele é soberano. Temos as nossas vontades? Temos. Mas Ele sabe a forma certa de falar com cada um de nós. Eu não escutei a voz dele audível, mas eu escuto até hoje, ele falando comigo de uma forma diferente. Fala na minha mente também, e eu sei que é ele porque é algo totalmente diferente. Se você está pensando em algo, você está construindo um pensamento, é claro, você vai fazendo ali as conjecturas, tudo construindo, mas não é nada parecido com isso. É um pensamento que entra do nada, sem você estar pensando em nada. E aí eu sei que é ele que está se comunicando comigo. E o interessante que nesse momento em que ela estava tendo essa experiência, depois eu comecei a ter as minhas experiências de também ouvi-lo dessa outra forma. E a gente começou depois a ter esses momentos de estudo da palavra de Deus que nós temos juntas durante a semana. A gente faz na segunda, quarta, quinta e sexta. Faço uma ligação telefônica e nessa ligação a gente passa ali 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do dia vai até umas 2 horas,
estudando a palavra de Deus. Mas lá no início não era assim. Lá no início, a Magda falava assim: Jô, eu preciso conversar com você sobre a Bíblia, eu preciso que você me explique algumas coisas. Você tem uma meia horinha no sábado para a gente conversar sobre essas coisas? Eu falei: tenho. E aí no início foi assim, né? Depois a gente evoluiu para esses cultos matinais onde a gente estuda a palavra de Deus. E é tão linda a forma como ele foi trabalhando com a gente, que ela, no momento dela com Deus, ela recebia um download. Eu falo dessa forma porque ela começou falando desse jeito: Jô, recebi um download. E o que seria esse download? O download nada mais é do que um discernimento que Deus nos traz através, né? Ele às vezes falando com a gente, mas mostrando através da palavra. Porque desde o início a gente entendeu ele falando com a gente. A Magda até que trouxe esse download aí, ela que recebeu e bateu com aquilo que o meu coração já entendia desde do início, porque já nasci num lar cristão e eu sempre entendi dessa forma que tudo tem que estar pautado na palavra de Deus. Tudo tem que estar pautado. Se qualquer coisa sair fora do que está escrito na palavra de Deus, não é de Deus. Então, Deus trouxe esse entendimento para ela. E aí, quando ela veio me falar, eu entendi perfeitamente que era um recado dele mesmo e que era dessa forma que tinha que ser. E isso me trouxe ainda mais segurança. E tudo que a gente vem aprendendo, tudo que a gente escuta, tem que estar pautado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa bússola. Lembre-se sempre disso. Então, ela no momento dela de intimidade com Deus, ela recebia os downloads dela e eu no meu momento recebia os meus. E eu não estou sabendo o que ela está conversando com ele, e nem ela está sabendo o que eu estou conversando. E quando acabava o meu momento, era justamente o momento que eu ia ligar para ela para a gente ter o culto. É assim até hoje. E às vezes eu já deixava aberto ali a Bíblia, às vezes não, muitas vezes, porque eu conversava com ele, fazia pergunta, depois falava: fala comigo através da tua palavra, e eu abria a Bíblia e ia ler. E aí era incrível, gente, porque quando eu lia, ali estava respondendo algumas coisas que eu tinha perguntado, alguns questionamentos, ouvia o entendimento de algo ali que eu precisava aprender, e eu ficava maravilhada, e aí ficava aberta a palavra. Deixava lá aberta e ia para o meu culto matinal ali junto com a Magda. E aí ela começava, né? Que esse culto da gente é meio diferente. Na verdade é um estudo bíblico. A gente chama de culto porque naquele momento a gente está ali presente para Deus. A gente está buscando da presença dele. Então a gente está prestando um culto a ele, sabe? E aí sempre é assim. Ela começa falando, contando ali como foi. Os downloads que ela recebeu, as experiências, né, as coisas, depois eu também falo. E aí, a maioria das vezes acontecia dela vir trazendo uma coisa, eu já começava a rir. Eu tô contando aqui para vocês, vocês veem que eu não consigo parar de sorrir. E é dessa forma que a gente fica nesse momento de intimidade com ele, e quando a gente se junta para falar, a gente, nossa, todos os dias a gente terminava, agora... Jocélia, mas agora acabou esse entusiasmo? Não. Por quê? A presença de Deus sempre traz alegria, mas a gente vai crescendo, né, em graça, em conhecimento, e aí a gente passa a aprofundar mais ali e não é que as coisas ficam comum, porque não é comum, mas é como se lá no início a gente estivesse muito entusiasmada porque era algo totalmente novo, então a gente ficava naquela euforia e todos os dias a gente terminava o nosso culto orando e agradecendo porque estava com o cantinho aqui da boca doendo de tanto sorrir, de tão alegre que a gente ficava com essas experiências. E quando ela vinha falar dos downloads, aí eu já começava a rir porque o que eu tinha lido na Bíblia era exatamente coisa que complementava o que ela tinha recebido. Ele fazia, e até hoje faz isso com a gente direto, sempre entrega uma parte para ela, uma parte para mim, que quando a gente vai ver se complementa,
nos dando ainda mais certeza de que Ele está nos direcionando, nos trazendo conhecimento, nos trazendo tudo aquilo que a gente precisa. Gente, como eu falei, ela teve essa experiência de ouvir. E depois disso, eu passei algum tempo falando. De vez em quando eu falo, paizinho, que eu chamo ele de paizinho, eu falo assim, eu queria tanto ouvir sua voz audível. Puxa, fala comigo. E ainda não aconteceu, a não ser um dia desse que eu vou contar lá na frente quando for contar, mas talvez eu conte de novo, que a Magda tinha contado da experiência dele chamando ela com a voz de uma outra pessoa, e aí ela acordou dessa forma, e aí eu falei bem assim, nossa, eu gostaria de passar por essa experiência. E aí no dia seguinte que minha menina entrou de férias da escola, porque durante a semana eu deixo o celular para despertar no horário de acordar para acordá-la e prepará-la para levá-la para a escola. Então assim, eu acostumei desse jeito, mas a Magda foi só no início que ela colocou o despertador, depois ela acorda simplesmente quando vai dando horário. Por quê? Porque ele acorda ela pediu dessa forma. E aí eu não pedi, mas agora que ela tá de férias, eu falei bem assim, eu falei, paizinho, eu não quero colocar o celular para despertar, porque querendo ou não, acaba acordando meu marido. E tá de férias e tudo, então eu quero acordar para nosso momento sem precisar. E isso eu vim acordando. Só que teve um dia que ela passou por essa experiência, eu falei, nossa, eu queria tanto passar por essa experiência. E aí no dia seguinte, para minha surpresa, eu estava dormindo e eu escutei a voz do meu marido me chamando nitidamente, Jocélia. Aí eu despertei assim, chamou lá dentro da cabeça. E eu não estava sonhando com ele, porque às vezes a gente está sonhando, a gente acorda com a voz, né? De quem está falando com a gente no sonho, desculpa. Mas não é do caso. E aí, na hora que eu abri o olho, que eu olhei assim pro lado, ele estava dormindo. E eu entendi que foi ele me chamando com a voz do meu marido. E eu acordei toda feliz, toda, sabe, boba assim, porque tinha vivido aquela experiência. Mas, como eu falei, ele trabalha de um jeito diferente com cada um. Talvez ele fale com voz audível com você, mas talvez não. Talvez ele fale da forma que tem falado comigo e eu entendo perfeitamente que é ele falando comigo. Às vezes eu tô na pia lavando vasilha, quantas vezes? Eu e a Magda até a gente brinca, fala que ele gosta muito da cozinha, porque ele se comunica muito com ela quando ela tá na cozinha, comigo também, ou quando eu tô lavando vasilha, ou quando eu estou cozinhando. Sabe? Eu tô assim, de repente, eu sinto a presença dele chegando perto de mim, eu sinto ele falando algo, sabe? Trazendo algo ali para mim. E é muito gostoso, a gente não tem palavras para expressar o quanto isso é maravilhoso. E é sobre isso que a gente está falando, a gente está incentivando vocês a conversarem com Deus. E na capa eu coloquei aí, foi até sugestão da Magda, tanto a capa quanto o título do vídeo, porque eu sempre peço a Deus inspiração e ontem, se bem que na semana passada também ela me ajudou, ela vem me ajudando com os títulos, porque a ideia de fazer a série veio através dela. Deus trouxe para ela me falar, de trazer essa série, porque lá desde o início, Magda chegou a começar a falar no canal, eu vou contar essa experiência um pouquinho mais para frente, sobre ter esse momento de intimidade com Deus. Ele o tempo todo, desde o início, tem colocado no nosso coração para a gente estar chamando vocês para ter esse momento de intimidade, porque através desse momento de intimidade é que você vai estar resguardado, é que você vai ter a oportunidade de conhecê-lo de verdade, a de fato viver como um filho de Deus, porque um filho conhece um pai, né? Assim como o pai conhece bem o filho. E sem intimidade não tem como conhecer, né? Então, mas o título aí, a certeza de estar conversando com Deus, é justamente por causa de um alerta que eu vou trazer agora. No primeiro vídeo eu também falei, eu falei assim, gente, o espírito do mal, ele nos observa, ele pode até não nos ouvir,
mas pela nossa expressão do rosto, pelos pensamentos que ele tenta lançar na nossa mente e a nossa reação ali, ele mais ou menos sabe o que está se passando na nossa cabeça. Eu até contei o exemplo da minha filha, caçula, que muitas vezes eu sei o que ela está pensando por observar ali a atitude dela. Aí eu falo, ela se surpreende. Como você sabe, mamãe? Eu te conheço. E aí eu até falei que o espírito do mal, ele envolveu alguém, porque, gente, quando, né, tava lá Deus, os anjos, né, as criaturas celestiais, porque a gente sabe que existem várias, lá no livro de Apocalipse cita vários seres celestiais ali que João teve a visão. Então, esses seres viviam já na presença de Deus. E o mal conseguiu envolver um desses seres, um anjo de luz, um anjo, né, que estava ali vivendo na presença de Deus. E esse anjo, ele, até a Magda que trouxe esse termo, ela que recebeu esse download semana passada de Deus. Na Bíblia tem passagens que fala diabo, Satanás. A Magda não gosta desse termo. Ela agora, quando a gente vai se referir a ele, a gente fala o feio. Ela fala desse jeito e eu adotei por causa dela. Ela fala bem assim, o feio, ele viveu na presença de Deus milhares de milênios. Ah, Jocélia, como você pode dizer isso? Se no nosso calendário a gente, né, teve lá não sei quantos anos antes de Cristo e depois, gente, informações que tem na Bíblia são as informações necessárias para que a gente se volte para Deus. Ali não tem todas as respostas. E a gente sabe que a ciência tem estudos para comprovar coisas da natureza. E a ciência estudando, ela diz que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos de existência, né? Então, imagine a eternidade, estamos falando da eternidade, de Deus, seus anjos, todas suas criaturas, sabe? Então, o espírito do mal envolveu alguém que estava ali vivendo milhares de milênios ao lado de Deus. E por estar vivendo ali ao lado dele, conhece ele com intimidade. E sabe muito bem se passar por ele, sabe imitá-lo perfeitamente. É como um gêmeo idêntico que você olha e você, ao olhar de longe, você não consegue saber quem é quem. Eu tive uma experiência dessa. Na época que eu fiz faculdade, eu estudava com um rapaz, o nome dele é Diego. E ele tinha um irmão gêmeo, só que a gente não sabia porque ele não tinha falado. Isso foi logo no início do curso, no primeiro período. E ele tinha um irmão chamado Diogo. Esse irmão dele não estava fazendo faculdade ainda, mas fazia, não sei se era um cursinho nessa faculdade, porque essa faculdade durante o dia também era escola também. E ele não tinha comentado que tinha esse irmão, que é idêntico a ele. E um belo dia, eu chego mais cedo na faculdade, venho direto do trabalho, vou direto para a faculdade para estudar para a prova. E passo por esse irmão dele, chamado Diogo, só que eu achei que fosse ele. Eu passei e falei, ei, Diego. E aí ele me cumprimentou meio estranho, porque não era ele. E eu estranhei, porque ele era muito assim, comunicativo, né? Conversava bem comigo, assim. E eu achei que ele me cumprimentou de um jeito estranho, não entendi bem, mas também não perguntei. Subi para a biblioteca e fui estudar. Depois, passado, não sei se foi no mesmo dia, eu falei, sai, por que aquela hora você me cumprimentou estranho? O que foi? Ele falou assim, eu te cumprimentei? Eu falei, sim, mas eu cheguei mais cedo. Ele falou assim, não fui eu não, foi meu irmão gêmeo. Eu falei, irmão gêmeo? Que irmão gêmeo? Foi você sim. Não, não foi, eu tenho irmão gêmeo. E eu fiquei ainda brigando com ele, achando que ele estava mentindo para mim. Depois, isso já estava no finalzinho do primeiro período, depois no segundo período o irmão dele também começou a fazer a faculdade, o mesmo curso que a gente, só que entrou, né, no segundo período ali, na metade do ano, ele começou o primeiro período dele na metade do ano. Quando eu vi, eu falei assim, gente, não é que é verdade, ele tem um irmão gêmeo. Ele falou, falei com você que eu tinha, eu falei assim, pois eu não tinha acreditado. E aí, toda vez que os dois estavam um pouquinho distante, eu não sabia quem era quem.
Eu só sabia quem era quem quando eu chegava bem de pertinho, que eu já tinha aprendido a olhar alguns detalhes e o jeito de conversar. A voz era quase igual, o timbre de voz. Eu destoava muito pouquinho. Então, só quando eu estava bem pertinho dele que eu sabia quem era o Diego, quem era o Diogo. Não se engane, o mal é da mesma forma. Ele tenta se passar por Deus para se comunicar conosco o tempo todo. E ele imita de forma perfeita. Para a gente saber qual é o verdadeiro, é só tendo essa intimidade que eu estou te convidando para ter. Ah, Jocélia, mas você não falou lá no início que tudo tem que estar na Bíblia? Então me mostra isso na Bíblia. Vou mostrar aqui. Tem como a gente confundir. Que tem como a gente confundir. Lá em João, 1 João 4:1, João falou bem assim, ó, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se ele está mandando examinar, é porque não é tão fácil de saber que é. Falsos profetas, você olha, pensa que é o verdadeiro, mas não é. Aí João está justamente falando, ó, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Aqui ele está falando tanto das pessoas que estão trazendo a palavra de Deus, quanto dos próprios espíritos mesmo, que estão influenciando essas pessoas. Está falando de algo do reino celestial. E aí, ele está nos advertindo a examinar tanto os espíritos quanto as mensagens, comparando com as escrituras. Lembra que eu falei? A base é a escritura. A base é a palavra de Deus. E aí, lá em 2 Coríntios 11, de 2 a 4, o apóstolo Paulo estava ali falando, né, aos coríntios, e eles eram pessoas que eram problemáticos, tinham muitas situações acontecendo ali, que o apóstolo Paulo precisava vir corrigindo, falando, sabe, cuidando. E nesse trecho o apóstolo Paulo está falando assim, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Aqui está falando, né? Porque a igreja é tida como a noiva de Cristo. Então, ele vem falando, ó, o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los como uma virgem pura. O que receio, presta atenção nessa parte, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Ou seja, vocês são facilmente enganados. Então, se o apóstolo Paulo está falando de acolher pessoas e está falando também de acolher um espírito diferente, é porque é muito minucioso. É difícil de perceber se a gente não estiver nessa intimidade com Deus, sendo até alertado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só vai habitar naquele que de fato ama a Deus, que quer ter intimidade com Ele. E aí são esses que são considerados filhos de Deus. Teve um versículo que eu li da outra vez, que aqueles que amam, que são seus filhos. E como amar sem ter intimidade? Né? Uma coisa complementa a outra. Então, se aqui o apóstolo Paulo estava com essa preocupação, é porque é fácil de ser enganado. Se não estiver ali conectados com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, por isso, aí o título, né? A certeza de estar conversando com Deus. Nós temos que ter essa certeza, porque senão a gente pode ir por um outro caminho e receber uma infiltração. Infiltração que é algo muito pequenininho que vai se rompendo ali, vai indo, e que só é percebido quando o estrago está feito. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre infiltração que eu falo sobre isso. E depois, mais para frente,
eu posso retomar aqui falando, né, do momento em que nós recebemos esse download da infiltração. E aí, se a gente não tomar cuidado, a infiltração entra. E aí tá a importância não só da intimidade, de como também saber pedir da forma certa, saber falar e fazer as perguntas certas, né? Porque essa semana mesmo a Magda recebeu primeiro esse download, depois ela veio e falou: Jocélia, assiste tal vídeo e presta atenção para ver se você consegue perceber. Aí ela chegou a dar uma pincelada mais ou menos, então eu fui lá e ainda demorei. Eu ainda demorei, porque é alguém que a gente ouve sempre, vem ouvindo, a gente aprendeu muita coisa ali, Deus trazendo aquilo que Ele já vinha trazendo para a gente ia recebendo esse complemento das revelações na palavra que a gente tem tido. E essa pessoa é uma pessoa que a gente, assim, via como alguém com muita intimidade com Deus, porque ele demonstra buscar isso o tempo todo. E eu acredito que busque mesmo. Só que nesse vídeo que a Magda já tinha escutado umas 3 vezes, eu já tinha escutado 1 ou 2 vezes também, a gente ainda não tinha percebido, mas o Espírito Santo não nos deixa enganado. Ele vem nos mostrando. Por quê? Porque nessa mensagem, a pessoa vem incentivando as pessoas a fazer algo para Deus, ou pelas pessoas a pedido de Deus, como uma moeda de troca. Ele chegou a usar esse termo, uma moeda de troca. Aí ele fala não só como uma moeda de troca, mas também pelo prazer de estar em Deus, tal. Mas essa palavra como moeda de troca destoou totalmente daquilo que na palavra de Deus fala. E lá ele estava citando de algo que Deus tinha pedido, que era financeiro, de algo que ele tinha reservado para uma coisa, Deus pedir para dar para outra pessoa. E tudo bem, eu creio que Deus pode sim fazer isso, que ele trabalha do jeito que quer, da maneira que quer, sabe? Mas eu lembro dele falar assim que na hora ficou com raiva e fez com raiva, sendo que na palavra fala assim, Deus ama quem dá com alegria. Então, se alguém faz com raiva, não entendeu, não entendeu, sabe? E aí, eu faço como moeda de troca, porque eu sei que se eu fizer, eu vou receber igual. A palavra ali está distorcida. E aí isso pode gerar um equívoco na mente das pessoas. Em vez dela fazer por amor, por entender que o resumo dos mandamentos é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, fica distorcido. É a mesma coisa de eu querer ir para o céu, de eu vir para Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Deus não quer ninguém lá porque tem medo de ir para o inferno. Deus quer a gente ir lá por amar a Ele, querer estar na presença dEle por toda a eternidade. É dessa forma que Deus quer. Então, isso é muito importante, muito sério que eu estou falando. Isso só vem da intimidade, porque é o Espírito Santo que vai nos alertando, vai nos trazendo e nos mostrando. Aonde que tem infiltração, onde não tem, tudo tem que estar baseado na palavra. E quando a gente percebeu isso, nossa, mas bateu assim, aquela tristeza no coração, porque se a gente chama o próximo, quando a gente vê essa pessoa sendo infiltrada de alguma forma, isso nos causa tristeza. Aí quando a gente termina o culto, a gente vai lá orar, pedir com todas as forças, para que Deus mostre para a pessoa, para que não deixe se perder, sabe? E é dessa forma que a gente tem que fazer. A palavra de Deus fala que Deus quer salvar a todos, embora a gente sabe que nem todos vão ser salvos, mas porque não quer, porque Deus enviou o seu Filho para salvar a todos. A morte e o sacrifício de Jesus na cruz é para salvar a todos. Todos aqueles que receberem Ele como único e suficiente Salvador vai ter direito de herdar a salvação. Mas é necessário que a gente comece a buscar essa intimidade para que a gente seja refinado nesse entendimento e que a gente passe a transbordar na vida de outros, também chamando para o nosso lado. E aí a Magda
começou a falar uma coisa e eu vou junto porque ela falou bem assim, pedindo, nós pedimos em oração em concordância, pedindo a Ele o discernimento, que a gente consiga trazer o maior número de pessoas para o nosso lado. A gente fala, a gente quer ganhar de goleada do espírito do mal. Porque não é justo. Ele vem, se infiltra e usa a própria palavra de Deus, colocando algo para desvirtuar, bem minucioso, bem pequenininho para que não seja percebido, para tentar tirar, para tentar desviar aqueles que estão no caminho. Então, gente, hoje o assunto foi esse, de trazer essa consciência de que você pode viver na presença de Deus, sentindo a alegria. O início aqui eu estava sorrindo muito, depois parei um pouquinho porque era para falar de algo que não é nada bonito, que não é nada alegre, né? Que é essa parte da luta mesmo espiritual que existe sobre nós, mas que se faz necessário. E isso nós fomos aprendendo passo a passo. E hoje eu estou aqui trazendo para vocês, e isso pode simplificar esse processo de vocês, porque vocês vão estar aqui pegando uma bagagem de 2 anos. E aí vocês podem começar de uma forma já diferente e pedindo. Então, de que forma que você tem que pedir? Primeiro, você ter o compromisso que eu falei do horário certo. E no início pode acontecer alguns ajustes, porque não adianta nada. Às vezes você querer fazer na primeira hora do dia, como eu queria, e aquilo não estava sendo produtivo, eu estava me dando sono e eu não estava certo aquilo ali. E aí eu entendi que seria um pouquinho depois. Às vezes para você o melhor horário vai ser à tarde, ou até mesmo no fim do dia. Mas que seja o compromisso e que naquele momento você esteja empenhado em conversar com Deus. E a importância também de você escolher um lugar. Ah, Jocélia, mas Deus está em todo canto, todo lugar. Sim, mas o lugar é importante porque ali é um ponto de encontro. Aquele lugar fica abençoado. A Magda faz caminhando, é na caminhada. Eu faço aqui no meu cantinho. Eu não sei quando você tem que viajar, é claro. Você vai viajar, você vai conversar com ele em qualquer outro canto, né? Num caso de imprevisto, de você não estar no lugar onde você costuma estar, você vai, é claro, adaptar aquela situação, mas procura ter esse lugarzinho para você conversar com ele. E aí a forma certa é pedir para conversar com quem te criou, porque existem muitos espíritos, né? E o espírito do mal mesmo arrastou um bocado de lá para cá. Então, você tem que falar que quer conversar com o seu Pai Celestial, aquele que te criou, que te formou, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Você pede para conversar, qualquer um dos 3 que você conversar, vai ser a mesma coisa, porque eles trabalham em conjunto, em união, em prol de nos fazer perceber o amor que Ele tem por nós, que cada um deles tem por nós. O Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. Geme com gemidos inexprimíveis. Então, com qualquer um dos 3 que você estiver conversando, tá tudo certo. É dessa forma que você tem que pedir. E começa a pedir discernimento, me mostra, não deixa eu sair fora da tua palavra, me revela na tua palavra e lê a Bíblia. Porque através da leitura da palavra é que você vai criar bagagem. Para você perceber o que está saindo fora. Né? Eu coloquei aqui, ó, a palavra de Deus é a nossa bússola que nos guia. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. Ao estudá-la, nós podemos comparar as mensagens que recebemos com seus ensinamentos. Então, só através desse aprendizado da palavra de Deus que a gente consegue ter o discernimento. E aí, quando você for ler Espírito Santo de Deus, eu te peço neste momento que abra minha mente para que eu possa entender cada palavra, o que o Senhor quer me trazer de aprendizado aqui nessa palavra. Em nome de Jesus, amém. E começa a ler. Você vai ver que vai ser totalmente diferente de tudo que você viveu antes. Você vai começar a entender a palavra de Deus como ela é. E a partir desse momento da comunicação lá, do momento de intimidade, de conversar, de perguntar, depois aliado à palavra, as orações,
né? Pedindo. Então, essa comunicação com Deus através dessas situações que eu falei, vai te trazer ali o discernimento da voz de Deus, que é um processo gradual. Você começa agora a aprender a discernir a voz de Deus. Opa, essa aqui é a voz do meu Deus. Essa aqui não é não, essa aqui é o feio tentando me enganar. É o feio tentando se passar por ele. Mas aqui você não vai ter nada, pode chispar daqui. E dessa forma a gente vai aprendendo a discernir e vai cada vez mais ficando mais íntimo de Deus e vivendo essa alegria que é estar na presença do Pai e receber direcionamento para a vida, recebendo o bálsamo nos momentos difíceis, recebendo força para passar por cada perrengue que a gente precisa passar aqui, porque estamos no mundo e teremos aflições, Jesus nos falou. Mas a presença constante de Deus é a certeza de que a gente vai passar tudo o que precisar passar, sendo fortalecidas nele, porque a palavra fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu espero que você tenha gostado, não esqueça aí de deixar o joinha, né, de compartilhar essa mensagem, de ajudar a levar ela para mais pessoas. E se desejar também, deixa aqui uma mensagem para mim, para que a gente possa interagir, se conhecer melhor. E vamos seguir aí nessa jornada desse aprendizado que eu tenho passado aqui, para que você também possa viver as suas experiências com Deus. Então, fiquem com Deus e até a próxima.